Vamos para a reflexão dessa semana, arrumando a cama a cada dia. 1 Samuel 15, 22 a 23, na tradução A Mensagem. Algumas pessoas não gostam de arrumar a cama a cada dia. E se eu lhe dissesse que esse hábito pode nos ajudar em nossa caminhada de fé? Será mesmo? Em certo tempo, o povo de Israel se rebelou contra Deus e procurou Samuel, solicitando um rei para a nação. Samuel ficou abalado, pois se sentiu traído. Orou a Deus. Isso nós vemos em 1 Samuel 8:6. E Deus respondeu. Contudo, Deus lhe disse: vá em frente, faça o que lhe pedem. Eles não estão rejeitando a você. O que eles não querem é que eu seja o Deus deles. Olha que interessante. Poderíamos ficar falando mais tempo sobre esse texto aí. Deus escolheu Saul como o primeiro rei de Israel. Saul era muito tímido e desconhecido na época. O pai dele era um senhor de ótima reputação, conforme vemos em 1 Samuel 9, 1 e 2. Samuel ungiu, abençoou a Saul como rei de Israel. Deus renovou Saul e o encheu de coragem e determinação. Por um tempo, ele foi obediente ao Senhor. Contudo, o orgulho, a vaidade e a rebelião tomaram conta de seu coração. Ele se afastou de Deus, deu as costas para Deus, apesar de ter ficado mais religioso. Ele não arrumava a sua cama. Sua religiosidade era só uma fachada, só aparências. Em 1 Samuel 15, 10 e 11, vemos: mas o Eterno disse a Samuel: lamento ter constituído Saul rei. Ele me abandonou e se recusa a seguir minhas instruções. Se recusa. Além de abandonar, ainda se recusava a seguir as instruções de Deus. Saul queria fazer do seu jeito, no seu tempo. Estava fora do ritmo e da vontade divina. Parece semelhante a muitos cristãos em nossos dias? Isso tem alguma semelhança com você, meu amigo? Talvez. Eu espero que não. Agora, se isso tem alguma semelhança com a sua caminhada, por favor, reflita. Mude logo. Não permita as coisas piorarem para seu lado. Quantas vezes queremos fazer de nosso jeito, no nosso tempo, e tentamos forçar a Deus a nos responder e agir conforme nós determinamos, e nem arrumamos nossa cama. Em 1 Samuel 15, 22 e 23 diz: Samuel respondeu: você acha que o Eterno quer apenas sacrifícios, meros rituais externos? Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Desobedecer ao Eterno é pior que praticar ocultismo. A presunção perante o Eterno é pior que idolatrar os ancestrais. Já que você rejeitou a ordem do Eterno, ele rejeitou seu reinado. Vemos aqui algumas tentativas de religiosidade. Vamos passar rapidinho sobre isso. Sacrifícios. Sem obediência verdadeira, tornam-se rituais vazios, controladores. Eu me sacrifico. Claro, eu estou no controle da situação. Não tem valor para o Senhor. Escutar e não obedecer é pior do que ser surdo ou cego. Ou, aliás, pior do que ser surdo ou cego é não querer ver e nem ouvir. Aparato religioso. Fazer algo grande e que impressiona as pessoas. Não tem valor para Deus. Desobedecer é pior do que praticar ocultismo. Ocultismo, práticas ocultas. Presunção, achar que está agindo corretamente e tentar se convencer disso. Idolatria dos antepassados, prestar culto a outros deuses fabricados por mim
ou por outras pessoas, ou ficar relembrando que os nossos antepassados fizeram como uma forma de idolatria, deixando Deus de lado. Olhar o celular ansiosamente antes de se levantar também pode ser uma forma de idolatria em nossos tempos. A religiosidade é uma rejeição ao verdadeiro Deus. No texto de 1 Samuel 16:1, lemos: O Eterno disse a Samuel: Até quando você vai ficar lastimando por causa de Saul? Olha aí, Deus chama a atenção de Samuel porque estava lastimando por causa de Saul. Deus rejeitou Saul devido à sua constante desobediência, sua obstinação em fazer do seu jeito. Ele foi alertado por Samuel. Ele era alertado até por seu filho Jonatas, o qual caminhava com Deus e, portanto, era protegido e abençoado pelo Eterno. Saul insistiu em desobedecer, fazer do seu jeito. Lembremos que o mesmo pode acontecer com cada um de nós. Podemos, num período, estarmos caminhando em relacionamento com Deus, sermos grandemente abençoados por Ele e logo ali adiante o abandonarmos e vivermos de nosso jeito, segundo nossa vontade, nossos caminhos, seguindo o nosso foco. Seremos alertados pela palavra, se a lermos, por hinos, se ouvirmos, por irmãos, pela meditação, pela contemplação. Deus sempre nos alerta. A pergunta é: queremos ver e ouvir seus alertas? Chega um tempo em que Deus, o Eterno, vai dizer: certo, pode ir, mas não conte com a minha aprovação. Você terá de aguentar as consequências de seus pecados, de suas escolhas. E elas certamente virão, as consequências. Caso você reconhecer seus pecados, se arrepender, o ajudarei a se reerguer, mas as consequências terá de responder. Deus não tem prazer em castigar e nem precisa. O resultado da desobediência, da nossa teimosia, é uma forma de aprendermos a não desobedecermos. Muitas vezes não é questão de castigo, é questão de colhermos os frutos, os resultados que nós mesmos plantamos. Jesus alerta seus discípulos sobre esse perigo de abandonarmos a Deus, mudando o foco do nosso olhar. No Sermão do Monte, ele nos alerta: os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Mateus 6, 22 a 23. Nesse tempo, Jesus estava falando, do culto que agrada a Deus. Nosso estilo de vida precisa ser um culto a Deus. Ao despertarmos logo de manhã e nos dermos conta de que estamos vivos ali, naquele momento, deve começar nosso culto de gratidão e louvor a Deus. Tudo o que fazemos durante o dia deve ser para honra e glória a Deus. Segundo Tis H. Varen, no livro Liturgia do Ordinário, ela diz que o hábito de arrumar a cama pode nos ajudar a escolher servir a Deus desde cedo e nos ajuda a superarmos o vício do celular, por exemplo. Tem pessoas que antes de sair da cama já estão manuseando o celular, vendo recados, notícias, WhatsApp, e-mail. Cuidado, o celular pode ser um Deus que nos afasta do verdadeiro Deus. Segundo ela, precisamos uma maneira de estar no mundo que nos transforma diariamente com ritmos de arrependimento e fé. Precisamos aprender os lentos hábitos de amar a Deus e aos que estão ao nosso redor. Todos os dias, precisamos lutar contra a nossa tendência de desobedecer a Deus, verificar se nossa inclinação está para o reino do Eterno, o Eterno Deus. Assim como temos de arrumar a cama a cada dia, também precisamos verificar como está a nossa vida a cada dia. A obra de arrependimento e fé
é diária e repetitiva, assim como arrumar a cama todos os dias. De novo e de novo, nos arrependermos e crermos que Deus é o Senhor. O Espírito Santo de Deus que está em nós, a cada dia nos chama para essa caminhada de arrependimento e retorno à fé. E para isso precisamos observar o relacionamento que temos em 3 áreas. Primeiro, dedicar-me ao relacionamento com Deus. Saul deu as costas para Deus, o abandonou, não se deixava corrigir, ele sempre se justificava e quando admitia não buscava alinhar-se com Deus. A sua inclinação não estava para o reino de Deus. Ele seguiu o caminho da presunção, achando que era assim que deveria viver. Seu foco era ele mesmo, seus desejos, suas ambições. Davi, por outro lado, caminhava em obediência e em relacionamento com Deus. Sua vida era caminhar com Deus, meditar em sua palavra, louvar e adorar a Deus com seu estilo de vida. Então, Davi dedicou-se ao relacionamento com Deus. Saul abandonou a Deus. Segundo, dedicar tempo com pessoas não cristãs. Davi, diferente de Saul, confessava seu amor e sua total dependência a Deus, o Senhor. O foco da sua vida era estar com o Senhor, depender do Senhor. E em terceiro lugar, dedicar tempo para estar em relacionamento e caminhar em discipulado. Ao dedilhar sua harpa em louvor e gratidão a Deus, ao escrever os salmos, ao prestar culto a Deus, junto aos sacerdotes e com o povo, ele demonstrava que seu relacionamento com outras pessoas que caminhavam na fé com Deus era real e impactava as pessoas com quem ele convivia. O foco de Davi era caminhar com Deus e com aqueles que da mesma forma o quisessem. Foi uma escolha que ele fez. Davi arrumava sua cama, podemos dizer assim, porque todos os dias ele meditava sobre a sua vida. E teve aquela ocasião em que ele errou com Batseba e Natã, o profeta, foi lá e questionou, mostrou para Davi que ele estava em pecado e Davi se arrependeu. Então, isso demonstra a diferença entre Davi e Saul. Nessas 3 áreas de relacionamento está o cumprimento do nosso ID: Deus, incrédulos e crentes. Saul teve sua oportunidade, mas a desperdiçou. Nós temos nossas oportunidades e precisamos aprender a caminhar com nosso foco em obediência ao Espírito Santo, lendo a palavra, louvando, meditando, servindo a Deus com alegria e adorando a cada instante de nossa vida. E assim como arrumamos a nossa cama, a cada dia, devemos nos arrepender e renovar nossa fé no Senhor a cada dia. Talvez várias vezes ao dia. Ou seja, é um estilo de vida onde Deus é levado a sério e exaltado. Sua vida é assim? Oremos. Amado eterno Pai, graças te damos pela tua misericórdia. Ajuda-nos a lembrarmos toda vez que arrumamos a nossa cama, que assim também precisamos arrumar, organizar, nos arrepender dos nossos pecados, para andarmos contigo, ó Pai. Que a nossa vida seja um estilo de vida que agrada a Ti, que te louva, que te engrandece, que te exalta, que te adora a cada dia. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Certa vez, um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Então o seu discipulador falou: não, mas ele tem amigos íntimos que ouvem e praticam a palavra do Senhor com alegria, onde o seu foco está no Senhor. E para isso, arrumar a cama todos os dias, pensando que assim eu posso e devo arrumar, rever o meu dia a dia, aquilo que eu fiz, aquilo que eu não fiz. Se eu levar isso em conta, arrumar a cama a cada dia vai me ajudar a caminhar com o Senhor. Reflita sobre isso, tome as suas decisões e ande com o Senhor, caminhe com Ele, agora e por toda a eternidade. Amém.